Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui. Vim trazer um bate-papo um pouco diferente do que eu normalmente trago aqui. Eu sempre falo isso em todo vídeo, eu acho, né? Mas enfim. Então pode pegar aí seu cafezinho, seu chá, se você não é muito fã de café. E deixar aí o vídeo rodando, se você quiser, é apenas eu falando, basicamente. Não tem nada demais. Ou tem muita coisa demais, né? Depende. O que você vai avaliar até o final. Mas o que eu quero trazer? Eu percebi, já vi isso há muito tempo, de que existe dentro do mundo da escola em si, né, do ensino médio, mas isso acaba se refletindo para o âmbito dos vestibulares, que é a reclamação de alguns estudantes referentes à utilização da aplicabilidade de determinadas matérias. Por exemplo, isso ocorre mais em física e matemática, né? Mas, por exemplo, em matemática temos para que serve a fórmula de Bhaskara, que é uma pergunta clássica, né? Ou para que serve, sei lá, polinômios, números complexos, matrizes determinantes para dentro do universo do vestibulando? Qual é a aplicabilidade que se tem na hora de aprender esse tipo de matéria? E é algo que o Enem tenta um pouco consertar, mas a gente sabe que não é uma das melhores coisas. Mas, enfim, temos esse discurso. E eu gostaria de abrir esse bate-papo com isso e utilizar a frase de um cara que eu admiro muito, que é o Felipe Ghisoli, do Universo Narrado, que faz todo o trabalho dele aqui no YouTube, em outras redes, com a sua escola de física e matemática, em que ele basicamente responde essa pergunta, fazendo uma alusão com uma frase que ele tem na própria escola dele, que é uma alusão à escola de Platão. A frase é: não admitimos ignorantes em geometria. Agora eu vou explicar para você de onde vem essa frase. Bem, Platão, para quem não sabe, ele é um cara que admira muito a matemática. E dentro da sua teoria filosófica, ele fala que um cara só pode se tornar rei filósofo, que seria basicamente um governante, após aprender toda a matemática, pois ele define que ela seja uma ciência mãe, digamos assim, pois ele, que é o cara do mundo das ideias, acha essa ciência muito bela justamente por ser muito abstrata, de ter muitas abstrações. E, portanto, ele conclui que só pode começar a se estudar filosofia para entender o bom governar logo após de já ter aprendido tudo da ciência mais bela, que seria a mãe de todas as ciências, pela base de abstração dela, que seria a matemática. E bem, o que eu quero dizer trazendo todo esse discurso? Resumidamente, é que existe algumas coisas que a gente faz dentro da nossa carreira acadêmica que serve apenas para nós treinarmos a nossa habilidade de abstração e raciocínio lógico. Todo o universo da matemática é um exemplo disso. Por exemplo, você não vai utilizar fórmula de Bhaskara enquanto você está indo na padaria, ou quando você está fazendo sua caminhada ou sua corrida, ou quando você está dentro do seu treino aí, fazendo sua academia, etc e tal. Não é algo aplicável no dia a dia, mas com certeza quando você entende todo o mecanismo por trás da fórmula de Bhaskara, isso e qualquer outro assunto de matemática, tal, polinômio, número complexo, todos que eu falei antes, se aplica exatamente. Ela te bota em um nível de abstração, de capacidade de abstrar o conhecimento, de criar imagens na sua mente de coisas que você não necessariamente está vendo, mas que você consegue criar, que simplesmente te torna mais inteligente. E, portanto, vamos fazer um raciocínio simples. Se tem algo que te torna mais inteligente e você simplesmente abomina algo que te deixa mais inteligente, portanto melhor, você simplesmente é medíocre. Você tem um pensamento medíocre e pobre. E, consequentemente, todos os seus concorrentes que não têm esse tipo de pensamento igual ao seu estão muitos passos à frente nessa corrida do vestibular, né? E você com certeza está com os pesos nas pernas por conta disso. Isso porque quando se entende que existe coisas que você faz para apenas se tornar mais inteligente, você acaba criando gosto dessa sensação de pegar algo que você não entendia nada, não fazia ideia, e depois com muito esforço e dedicação próprio você pega e passa a entender, e, portanto, melhora a sua cognição. Isso é muito bom, isso é muito prazeroso. Se você tem essa sensação em que algo que é desafiador para você se torna uma tentação e não uma afronta, você com certeza está muitos passos à frente. Como eu falei antes, isso cai no outro tópico que eu quero trazer. O estudo, o ato de estudar é, ou pelo menos devia ser, para você que não acha, um fim em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas pensam, meio por conta muito de um ideal utilitarista que a gente tem hoje em dia, que você
só precisa fazer algo se isso vai te dar um retorno, tanto como imediato quanto futuramente. Mas mais ainda por essa aceleração que a gente está tendo, a gente prefere algo que dê aquele retorno imediato. Isso é um pouco também do cenário que a gente tem de influenciadores que denigrem o ato de estudar, mostrando que eu tenho essa vida de luxo, esbanjando uma vida de luxo que sinceramente é superficial, mas para alguns podem ser tentadora, dizendo que conquistou tudo isso aí sem nunca ter pegado um livro na mão. Mas as pessoas que a seguem e a veneram não botam na balança o que ela fez então para conquistar tudo isso. Ela nasceu já em uma família rica? Ela fez tudo isso com, digamos, medidas ilegais, desonestidades? Mas enfim, não é esse o tópico do vídeo. Então, portanto, o estudo deve ser um fim em si mesmo. Você não precisa estudar para algo. Você precisa estudar para você mesmo. Ou seja, o universo do estudo é basicamente um constante autodesenvolvimento. E eu acho que isso se agrava ainda mais quando você se torna um autodidata. Porque o autodesenvolvimento de você só depende da sua própria pessoa. E como eu falei antes, pegar algo que você não entendia nada, colocar o seu próprio esforço para enfrentar esse desafio acadêmico e superá-lo é uma das coisas mais prazerosas do mundo. E se você entende esse prazer de uma forma mais rápida, você com certeza ganha um baita atalho dentro da sua vida acadêmica. Mas não só da sua vida acadêmica, da sua vida como um todo. Porque, sinceramente, se você quer ser alguém competente minimamente no que você se dispõe a ser, você precisa ter uma constante rotina de estudos e precisa levar ela até o final da sua vida, até o dia que você morrer, ou pelo menos perto disso. Então, basicamente, o que eu disse com isso tudo? Existem coisas que você precisa saber e aprender apenas para melhorar a sua capacidade de aprender, ou seja, se tornar mais inteligente. Com isso, você ganha facilidade, pois esse processo se torna mais prazeroso. E você não passa a fazer essa jornada com aquela questão reclamona de vou ter que estudar X coisas, sendo que eu nunca vou usar isso na minha vida. Eu não sei o que tantos dias sem usar Bhaskara. Isso é a coisa mais medíocre que eu já ouvi e vi na minha vida. Terceiro ponto, se você entende isso desde o começo e você traz isso para toda a sua vida acadêmica, o seu processo de aprendizagem e, consequentemente, de autodesenvolvimento intelectual melhora muito mais, acelera a sua intelectualidade, melhora a sua inteligência mais rápido e, portanto, você se torna um ser humano mais capaz, tanto como profissional, como quanto indivíduo como um todo. Basicamente, qual que é a melhor pílula motivacional? Ou seja, qual é a melhor motivação para você estudar? É o próprio estudo, ou seja, se tornar mais inteligente. É isso. Espero que eu tenha sido um pouco claro. Deixem nos comentários sua opinião sobre isso. Também sugestões de vídeos. Estou me assumindo dos vídeos curtos, também dos vídeos longos, porque a reta final é complicada e é desesperadora. Mas vamos lá que vai dar tudo certo. Valeu? Espero seu like, como eu já falei, seu comentário. E se você curtiu a minha abordagem, a sua inscrição. Tamo junto. Valeu.